tá gravando. Me chamo Lenilson G, a gente faz parte do curso, né, de Educação Física, da licenciatura. E vai ser um bate-papo, assim, perguntas e respostas mesmo, sobre sua história, sabe? E também desenvolvimento, né, diante ao esporte, linkando, né, o esporte com a sua vivência. Aí, uma das primeiras perguntas é como foi a sua história de vida mesmo, sabe, relacionando ao esporte, como é que você ouviu ali no meio um caminho, né, para seguir. Aí pronto, só a sua história mesmo em relação a esporte, sua vida. Meu nome é Wendel. Em 2016 eu sofri um acidente de moto. Eu estava voltando para casa e sofri um acidente de moto e tive um esmagamento do pé. E ali eu fui para o hospital. Quando chegou lá, teve que ter amputação do pé. Aí eu não praticava nenhum tipo de esporte, eu só fazia musculação. E tive uma amputação no hospital e fazia fisioterapia lá em Vitória de Santo Antão. E depois que estava terminando o procedimento de fisioterapia, me chamaram para participar de badminton e bocha. Só que eu não me identifiquei com aquele tipo de esporte, porque assim, como eu fazia já musculação, eu queria uma coisa mais intensa, uma coisa que fosse mais com energia. Aí chegou um professor lá na Universidade Federal, onde eu fiz uma visita lá em Vitória, e ele disse para mim que eu poderia fazer lançamento e arremesso. E foi aí onde tudo começou. Aí ele mandou eu procurar o professor Abraão Nascimento, no Parque Santo Dumont. Foi aí quando eu encontrei o professor e comecei a treinar as provas de lançamento e arremesso. Aí eu treinei lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso. E fui competir a primeira vez no Campeonato Brasileiro. Primeiro fiz minha classificação em Aracaju. Classifiquei na classe F64, que é a amputação abaixo do joelho. E foi aí onde tudo começou. Fiz a minha classificação e comecei a praticar o esporte. Aí quando tudo começou, eu fui campeão pernambucano, fui campeão Norte-Nordeste e fui participar do Campeonato Brasileiro em São Paulo, onde também fui campeão brasileiro na prova do lançamento do dardo. E fiquei em segundo lugar no arremesso do peso e em terceiro lugar no lançamento do disco. E foi aí onde tudo começou a minha trajetória do esporte. E quando eu participei do meu segundo brasileiro, o professor ele perguntou a mim, pelo projeto Atletismo Campeão, se eu queria estudar, fazer educação física, porque ele tinha a intenção que eu fosse treinador na parte de atletismo. E foi aí onde eu ganhei uma bolsa na Unassal 100% e estudei educação física. Me formei em 2022 e com tudo o que esporte me beneficiou, ganhei bolsa. O ano passado eu fui competir na Itália, onde eu fui campeão no lançamento do dardo, porque antes de ser atleta eu era militar e participei da equipe brasileira paralímpica militar, onde eu fui campeão lá no lançamento do dardo. E juntando todos os títulos que eu tenho, eu já fui campeão brasileiro 6 vezes, 3 vezes recordista brasileiro no lançamento do dardo. Também participei dos Jogos Universitários, onde eu fui bicampeão brasileiro nos Jogos Universitários em Brasília. Tenho 3 recordes brasileiros e fora esse mundial que eu participei o ano passado, que foi na Itália, na cidade de Jesolo, na Itália. E esse ano eu estou esperando minha convocação novamente para o Campeonato Mundial, que vai ser no Equador. Já fiz a minha inscrição, estou esperando sair a listagem dos atletas que vão participar do Campeonato Mundial, que vai ser na cidade do Equador. Caramba, é muito massa, né? Ver como é que o esporte ele tem esse impacto, né? Mudança, né? Na sua vida. E voltando mais um pouco assim na sua história, como que foi sua adolescência? Assim, a minha adolescência, eu gostava de esporte, porém eu praticava gostava de jogar bola, jogar vôlei, mas nunca me direcionei para a área
de lançamento e arremesso. Na verdade, eu não sabia que existia esse tipo de modalidade aqui no estado. Aí a minha vida era só estudar, eu tinha a intenção de fazer, eu gostava muito da área de exatas e a minha intenção era fazer engenharia, onde eu prestei vestibular na UPE e por besteira, por 3 décimos, eu não consegui entrar na... Caramba. Mas tudo tem um propósito, né? Deus dele tem um propósito na vida da gente. Muitas vezes a gente acha que aquilo foi uma coisa que a gente perdeu, mas quando a gente vê na frente, a gente vê que a gente não perdeu, e sim, a gente ganhou. Ganhou com o esporte, ganhou com a visibilidade, e assim, eu percebo, e muitas pessoas relatam para mim, que a partir do meu acidente e a minha forma de se levantar, graças a Deus, a superação, fez com que eu ajudasse muitas pessoas a sair da vida do sedentarismo, muitas pessoas voltar a praticar atividade física e ajudando muitas pessoas também a sair, que a gente sabe hoje em dia que tem muita a questão de ansiedade, depressão, e ajudando muitas pessoas a sair dessa enfermidade e fazendo elas se levantar e praticar esporte e ter uma vida melhor. Caramba, realmente, inspiração, né? Inspiração assim para quem tá vindo, possivelmente uma pessoa, né, que teve alguma deficiência por algum acidente assim, igual a sua, né? Aí que já lhe vê como um exemplo, né? A próxima pergunta aqui, essas são as modalidades que o senhor faz, né? Quais são? São lançamento dardo, lançamento de disco e arremesso de peso. Eu pratico um pouquinho de badminton, já fui chamado para participar da equipe pernambucana, mas não... Assim, porque questão de tempo, eu tenho o meu esporte aqui, quando eu não estou aqui na Federal, eu vou para a academia para treinar e também trabalho dando aula em academia, também sou personal, instrutor de academia e trabalho na Selfit do Janga. E minha vida é assim, bem corrida, ou estou aqui na Federal, ou estou treinando na academia, ou estou dando aula. Minha vida é assim. Caramba, corrida, né? Como que o esporte, ele ajuda ou ajudou na sua rotina, no enfrentamento contra essas barreiras? Assim, quando eu sofri um acidente, você imagina que as cortinas vão se fechar e as coisas vão tudo piorar, e você pensa que a sua estilo de vida vai ser mais tranquilo pelo fato de você ter sofrido uma amputação e ter um tipo de limitação. Só que depois do acidente, minha vida ficou mais corrida do que era antes. Hoje eu acordo muito cedo para vir aqui para a Federal, moro em Garaçu, é muito distante para chegar até aqui, tenho que me desdobrar, tenho que gastar um pouco mais, vir de carro para poder encurtar mais, aproveitar mais esse tempo para poder treinar. E com isso eu vi que foi assim, o esporte ele teve uma mudança total em relação à minha vida. Ele abriu vários caminhos. Eu sou patrocinado pela Ortopedia Boa Viagem com o Dr. Tiago Bessa, e também eles me ajudam com questão da prótese. É uma prótese que ela precisa ser muito boa para aguentar o ritmo de treino. É uma prótese que ela não é do Brasil, ela veio da Holanda para cá e o material é muito forte para poder aguentar. É uma prótese de extremo impacto para poder aguentar o ritmo de treino. Então tem diversas mudanças, né, que o senhor citou. Tem mais alguma assim que o senhor vê que impacta a sua vida hoje em dia? Que o esporte, né? Qual que seria as mudanças que o esporte impactou na sua vida? O esporte ele abriu caminhos, né? Assim, eu tinha um sonho de conhecer a Itália. Assim, o meu sonho era nem que seja para dar um passeio, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade de viajar para fora, de conhecer vários estados durante esse Brasil todo e fora do Brasil, e esperando também essa convocação para o Equador. E o esporte ele abriu caminhos que eu nunca esperava que por outra profissão, por outro caminho eu iria conseguir. E o esporte ele abriu caminhos que eu não imaginava que ia abrir, porta de estudos, porta de emprego, porta de patrocínio e entre outros que vai vir por aí.
Entendi. Agora uma mensagem que o senhor deixaria para outras pessoas com deficiência em relação à prática esportiva. Em relação à prática esportiva, o esporte ele é enriquecedor. O esporte ele faz você sair de uma ansiedade, de uma depressão. O esporte ele muda vidas. O esporte ele muda vidas. O esporte ele faz você melhorar a sua autoestima. E aqueles que ainda não praticam esporte, procurem o esporte que vocês gostem. Não, se não gostar de lançamento e arremesso, mas tem badminton, tem o vôlei sentado também, que existe a seleção brasileira de vôlei sentado, tem o futebol para amputado, e entre outras modalidades que existem. O esporte ele é enriquecedor, ele abre caminho, ele aumenta a autoestima. E muitas vezes você acha que pelo fato de sofrer uma amputação, sua vida ela parou. Mas não, ali você é um pontapé inicial para outras e outras coisas que podem acontecer na sua vida. E coisas maravilhosas que podem acontecer na sua vida por conta do esporte. Exatamente, né? Que foi por conta das suas vivências passadas que hoje em dia o senhor é a pessoa que se tornou. Aí pronto, só para finalizar aqui, ainda tá muito massa a entrevista. Tem uma coisa que o senhor queria acrescentar? Só agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar participando da entrevista e que as pessoas que chegarem a assistir essa entrevista, que não abaixem a cabeça por conta de qualquer dificuldade, porque a maior deficiência que a gente tem não é física, e sim mental, psicológico. Quando o psicológico não está bom, nada funciona. Mas quando você coloca na sua cabeça que você vai vencer, que aquela situação vai mudar, tudo acontece na sua vida. Acreditar primeiramente em Deus, ter fé e buscar sempre os seus objetivos, que tudo nessa vida a gente consegue alcançar, só basta a gente acreditar e a gente buscar. Muito valeu, Vinho. Muito massa, velho. Muito massa. Será que prestou? Sei lá.